Eu tenho carteira de trabalho, gente. Eu acho que eu nunca contei pra vocês, mas assim, com 14 anos de idade, eu trabalhei com a minha mãe, ela costurava e aí eu aprendi a costurar com ela. Lá pros meus 16 anos, eu tive mais ou menos o meu primeiro emprego de carteira assinada, que foi no Country Club de Goiás, é um clube que tem aqui. E eu era aquele carinha que, no meio das aulas de tênis e jogos, eu passava, quando a bolinha caía na rede, eu passava, pegava a bolinha e entregava pros caras. E aí, nessa época, eu trabalhava de segunda a segunda, acho que eu tinha folga só na... Não, de segunda a segunda não, de segunda a domingo, e eu tinha folga na segunda e depois voltava a trabalhar normalmente. E aí depois eu fiquei um tempão nesse emprego, tive que largar os estudos de manhã pra estudar à noite, foi uma fase complicada lá em casa, então eu tive que trabalhar pra ajudar minha mãe. E aí, com 16, depois dos 16 eu fui trabalhar em outra empresa, que foi na Disdal, que era uma distribuidora de alimentos, carteira assinada também, só que como jovem aprendiz. Isso eu já tinha 17, eu acho. E aí eu comecei a trabalhar como jovem aprendiz, né? E aí eu tinha feito já entrevista há uma época atrás nessa mesma empresa, não tinha dado certo, porque a vaga que tinha lá ia atrapalhar meus estudos, e eles não aceitavam. Só que aí, tempos depois, eu tive que sair da escola, né, pra estudar à noite, de qualquer forma. Eu já tava estudando à noite, tinha saído do emprego, onde eu catava bolinha de tênis. Falei, já tô estudando à noite, vou tentar a vaga de novo. Liguei lá, falei, oi, tudo bem? Fiz entrevista. Tem a vaga ainda? Eu tô disponível. E eles falaram, não, tem. A Daiane me contratou, né? Comecei a trabalhar lá. Aí com 18, foi entrando ali na pandemia mais ou menos, eu saí de lá, um pouco antes da pandemia. E na pandemia eu entrei em outra empresa, que era uma fábrica de álcool em gel. Eu lembro até hoje o nome da patroa de lá. Era a doutora Patrícia Camilo. Trabalhei de madrugada. Eu entrava às 6 da tarde e trabalhava até mais ou menos ali pelas 5 da manhã, eu acho. 4 da manhã, das 6 às 4, sabe? Detalhe, na época que eu trabalhei na pandemia na fábrica de álcool em gel, que era de madrugada, eu já estava compondo as minhas músicas e o meu celular estava estragando. E eu precisava de um iPhone porque o aplicativo que eu queria produzir as músicas pelo celular só tinha pro iPhone. E aí, meu pai e minha mãe não teve como me dar o celular, né? Não tive a quem recorrer. Eu falei, velho, eu vou trabalhar, vou arrumar um freelancer aí. E aí foi quando meu time apresentou essa vaga e falou, tem essa vaga. Falei, moço, eu preciso. Aí eu trabalhei lá mais ou menos uns 2 meses, juntei o dinheiro e comprei o celular. Nesse meio período, entre os 18 e ele entrando nos 19, eu fiquei sem trabalhar de novo, porque eu não tava achando emprego. E era bem na época do auge da pandemia de novo, da segunda onda, eu acho. E eu não tava achando. E aí foi quando eu intensifiquei minhas composições, comecei a compor demais, porque eu ficava o dia todo sem fazer nada. E aí eu fiz as minhas músicas. E aí, entrando nos 19, eu consegui um outro emprego, que foi o meu último emprego, que foi numa construtora. Eles construíam, tipo, hospital, colégio, enfim. E eu lembro até que quem me treinou foi a Divina Venâncio, eu acho que fala. Eu tenho ela aqui no meu Insta, eu acho que eu vou marcar ela. E ela me treinou e o pessoal falou, a gente vai te dar uma semana pra você treinar pra ver se você vai conseguir pegar tudo. E, gente, era um puto de um emprego, sabe? Tipo... o salário era muito bom, eu tinha a oportunidade de crescer dentro da empresa, eu tava super, mega, hiper animado. E aí eu passei uma semana fazendo teste, na sexta-feira, e eles iam me dar a notícia se eu tinha passado ou não. Aí chegou lá, na sexta-feira eles falaram, a gente vai te contratar, você pegou e tudo mais, atendeu os nossos requisitos, traz a documentação segunda. Chegou segunda-feira, faltava um documento que era minha reservista do exército, eu não tinha sido dispensado ainda, e eles não me contrataram e eu não fiquei com emprego por causa de documentação. Eu chorei horrores, porque eu queria muito, muito, muito aquele emprego. E nossa, cara, eu lembro que nesse dia que eu voltei pra casa, eu voltei chorando dentro do ônibus. Eu amava andar de ônibus, gente, é sério, eu gosto até hoje. Eu só nunca andei porque minha mãe não fica deixando, saca? Mas aí eu voltei no ônibus chorando, porque eu perdi uma oportunidade, sabe? E aí foi quando eu falei, vou tentar no exército, não fui dispensado. Ainda não tinha sido, né? Falei, eu vou tentar na banda, eu entendi alguma coisa de instrumento, enfim. Falei, eu vou tentar crescer lá. Eu queria crescer profissionalmente, sabe? Em alguma coisa. E aí eu comecei a focar muito nos estudos, na faculdade, concurso público. Comecei a estudar bastante, sabe? Só que nesse meio período, eu conheci o Beto. E aí o Beto viu as minhas composições, mandou pra Todar. E aí nisso eu gravei, enfim, aconteceu o que aconteceu. Mas eu sou muito grato, assim, por todos os lugares que eu passei, assim, me ensinou bastante. Demais mesmo, assim, foram experiências que eu guardo até hoje. Vou contar pro mundo inteiro que eu não tenho mais medo de revelar o segredo que é tão bom
te amar, contar pro mundo inteiro. E eu quero ser certeiro, despertar o desejo em todo mundo pra amar, pra amar, 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 amar e amar, amar e amar. Dá pra ver de longe que não é de hoje, que meu coração te quer demais. Dá pra ver a 1000 km de distância, meu olhar não cansa de dizer que ama você. Dá pra ver de longe que não é de hoje, que meu coração te ama demais. Dá pra ver a 1000 km de distância, meu olhar não cansa de dizer que ama você. E o resto tanto faz. Ama você. E o resto tanto faz.